Salve a todas e a todos, como faço toda terça-feira, comento por 10 minutos um tema. E o tema que eu vou comentar é sobre os resultados apresentados pelas séries em relação ao relatório do GT de AD, que envolve os cursos de Psicologia, Enfermagem, Odonto e Direito, e que houve um sobrestamento desses processos por um prazo de 120 dias. Foi constituído um grupo de trabalho que envolve instituições representativas de ensino superior, que envolve os conselhos e associações profissionais, tem empresa também vinculada à educação, vinculada à saúde, desculpe, e como também tem a Associação dos Alunos de AD. Esse grupo se reuniu com várias reuniões realizadas, divididas em função de cada curso, e a SERES, então, fez uma apresentação desse relatório e eu faço alguns comentários a respeito deles. Né? A primeira questão que envolve foi o estudo e o grupo tem o objetivo de criar subsídios em relação aos cursos de AD de Direito, Psicologia, Enfermagem e Odontologia, e ao mesmo tempo visa alterar a Portaria 11 de 2017, mas que também na própria reunião foi dito que isso depende de alteração anterior à alteração do decreto 9235/2017. Registramos que todo esse marco regulatório existente, tanto do presencial como do IAD, ele foi alterado em 2017, com diversas portarias, registrando que pouco foi modificado depois disso. Falou-se também na prorrogação do sobrestamento em 120 dias, o que isso faria superar esse ano, né, e indo a 2024, lembrando que tem vários processos de avaliações existentes, concluídos, né, dependente de ato autorizativo. Né? Foi dito também de que os cursos estarão vinculados, curso de AD vinculado e intimamente vinculado às diretrizes curriculares nacionais. Acredito que isso seja óbvio, considerando que efetivamente tanto o presencial ou a distância estão vinculados aos sinais, os diplomas emitidos, tanto um como o outro, têm a mesma validade nacional e as escolas têm, as instituições têm que cumprir, obviamente, as diretrizes curriculares. Salvo se alterar as diretrizes curriculares em relação a ter diretriz para o curso presencial e diretriz curricular para o curso de AD. Né? Houve uma informação importante, o INEP se reuniu dia 30 de maio de 2023 e apresentou uma nova etapa de metodologia, né, em relação à avaliação em loco, que inclui 3 dimensões de avaliação com 30 objetos de avaliação. Né? Ao que se examinando assim, ao que parece, que já há, né, uma inclinação de ter avaliações, instrumentos de avaliações diferentes para o presencial à distância. Obviamente que já tem peculiaridades de um e de outro. Exemplo óbvio, né, enquanto se cobra AVA num curso que é à distância, isso não é exigido para um curso presencial. E tem várias outras especificidades em relação a isso. O presencial não tem avaliação de polo, inversamente do que acontece com o ensino à distância. Mas também foi informado que esse assunto não se esgota nesses subsídios todos que foram colocados, até porque existem divergências claras em vários aspectos, e não existe unanimidade em outros. Né? A única unanimidade existente, todos concordam, que efetivamente o curso deve observar
a qualidade na sua oferta. Basicamente, isso é até uma conclusão, creio que óbvia, porque ninguém vai defender um curso de má qualidade, né? Não faz nenhum sentido em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, e por isso que vai ter consultas públicas, né? Isso é importante para ter a participação de todos, todos os segmentos, e também aquele que é o foco do ensino à distância, que também é o aluno. Curiosamente, na, 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 na reunião, nas reuniões, os representantes dos alunos se manifestaram, somente em relação ao curso de Direito, serem favoráveis ao ensino à distância. Não é unânime, inclusive, também no setor privado, né? Mas creio que se concorda que correções devem existir e é normal, né? O processo de avaliação ele é dinâmico e como é dinâmico, ele precisa, além de ser revisado sempre que for necessário, é, precisa, obviamente, ouvir as partes todas, como está sendo feito agora. Mas, por outro lado, algumas questões também foram colocadas, né? Que é a questão do uso e limites da tecnologia da informação, né? E da comunicação no processo de ensino-aprendizagem, e possível limitação para uso de aulas gravadas na modalidade AD assíncrona, incluindo limitações de temporalidade da gravação ou até mesmo limitação no número de curso ofertado que corresponda à capacidade regulatória. Outro ponto que foi colocado, poderá haver definições com os conceitos de curso à distância para esclarecer a educação híbrida, não prevista no marco regulatório brasileiro. Se buscará também definir o papel das atividades síncronas em ambas as modalidades de ensino, tanto no presencial como também no IAD. Né? Foi abordada também a questão percentual da presencialidade de carga horária dos cursos da modalidade IAD. Atualmente, os cursos podem aplicar até 30% de carga horária no formato presencial, nos termos do artigo 100, parágrafo 3º da portaria 23, que foi inclusive republicada alterando esse artigo. Né? É, Se vê também um certo equívoco nos debates, onde se falou muito da impossibilidade da existência de cursos 100% à distância na área de saúde. Hoje já não existe essa possibilidade. Aliás, para haver a possibilidade de cursos totalmente à distância, incluindo as instituições com autonomia, tem que ter uma prévia autorização que hoje até então não ocorreu. A legislação hoje é muito clara, dizendo que para a existência do IAD, disciplinas de natureza prática e mais ainda as avaliações, elas têm que serem de forma presencial, né? Outra questão também é o percentual da carga horária na modalidade IAD na organização curricular dos cursos presenciais. Na verdade, hoje existe a possibilidade de até 40% no curso presencial a adoção de disciplinas em IAD, né? Registrando, inclusive, de que não existe curso semipresencial, né? A portaria 2117, quando publicada, ela alterou as regras em relação a isso. E já há uma discussão de retroceder em relação à possibilidade dos 40% e voltar aos 20%. E aí cabe uma reflexão, né? Nós vivemos uma pandemia em que, de fato, se não tivesse o virtual, o ensino à distância naquele período, as escolas estariam fechadas, muitas faliriam, inclusive, porque não tinham o que oferecer. Ao mesmo tempo, os cursos na área de saúde, diante da obrigatoriedade de aulas presenciais, foram fundamentais para o enfrentamento, inclusive, da pandemia. Então, essa é uma questão que precisa ser muito bem pensada e medida em relação a realmente se faz sentido
fazer essa alteração, né? A revisão do quantitativo anual do IAD relacionados ao ano civil e o resultado do constitucional, e a possibilidade da retomada das avaliações em loco nos polos de AD, nos processos de recredenciamento institucional, né? Ou seja, essas são as questões que foram postas e que, obviamente, vai precisar de muito debate, mas registrando que importante é que a inércia é muito ruim. Precisa ter uma solução, precisa ter uma solução em relação a esses cursos. É, já é tardio considerando os grandes investimentos que foram feitos nessa área. Então, até a próxima terça-feira, COVAC 10 minutos. Muito obrigado.